A vida. Sua vida é exatamente assim por ter inúmeros criadores de infinitas coisas que passam pelo seu dia a dia sem sequer perceber. Desde apagar uma lâmpada, usar o computador, até questões políticas que vão decidir o futuro do lugar em que você mora. Pode não parecer, mas tudo tem uma história por trás. E às vezes não era o que o criador cria. Existem momentos em que a criação supera o criador, e o mundo transforma elas em outra coisa. Às vezes em soluções, e às vezes em um monstro. Conheça agora quando a criação supera o criador. Saindo da extinta Índia Britânica, que na época era um subcontinente indiano governado pela coroa britânica, dois pais e seu filho estavam indo direto para a Grã-Bretanha, uma ilha que engloba 3 de 4 países que formam o Reino Unido: Inglaterra, Escócia e País de Gales. Julius Matson Turing, Ethel Sarah Turing e o filho deles, John Turing, chegaram a Maida Vale, em Londres. Em 23 de junho de 1912, nascia Alan Turing, a futura mente que ensinaria as máquinas a pensar e moldando todo o nosso futuro. Alan já mostrava sua genialidade desde a sua juventude. Ainda na escola, sem ter estudado cálculos avançados, conseguia demonstrar capacidade de entender problemas avançados e compreender teorias complexas, mesmo sem saber que elas são estudadas por cientistas profissionais. Aos 16 anos, ele mergulhou nas teorias de Albert Einstein, chegando a deduzir críticas e questionamentos sobre as leis de Newton, que deixariam veteranos da ciência impressionados. Seguindo sua vocação, Turing estudou matemática na Faculdade de Cambridge, local onde teve sua criação mais famosa, a máquina universal, hoje popularmente chamada de máquina de Turing. A máquina de Turing não é algo físico, é um experimento teórico que serviu para criar a base da ciência da computação. Ele provou que esse dispositivo simplesmente poderia resolver qualquer problema que a mente humana pudesse calcular. Ele não inventou apenas o computador, ele inventou a própria ideia de que a matéria poderia pensar através da matemática, usando algoritmos. O algoritmo é a entrada de um dado que, sendo processado, ele pode gerar uma saída como um resultado. Usando como um exemplo bem simples das redes sociais, se você curtir a foto de um gatinho, será entregue para você outras infinitas fotos de gatinhos, pois a sua entrada de dado do algoritmo foi composta por sua curtida na foto, e a saída foi o resultado de vários gatinhos. Usando essa lógica, Turing percebeu que qualquer tarefa poderia ser quebrada em passos lógicos, sendo a lógica da criptografia. Se existia uma máquina gerando uma mensagem criptografada, poderia existir outra máquina capaz de desvendá-la. E por ordem do destino, ou não, o mundo entrou numa fase que precisava desesperadamente desse conhecimento. 1939, o ano que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. De um lado, as potências do eixo, lideradas pela Alemanha. Do outro, os aliados, com a Inglaterra na linha de frente. Naquela guerra, a informação era poder. Os alemães usavam a máquina Enigma para cifrar suas comunicações. Ela possuía um sistema que mudava a lógica de letras a cada 24 horas, tornando o trabalho dos decifradores humanos impossível. Alan Turing aceitou o desafio. Liderando uma equipe em Bletchley Park, ele projetou a bomba. Diferente dos computadores modernos, era uma gigante eletromecânica que buscava, através de algoritmos de busca e eliminação, as correlações corretas entre as letras. O que antes levava semanas de esforço manual, agora era resolvido em horas, dando aos aliados uma vantagem que, segundo historiadores, encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. A maioria das pessoas pensava somente em vencer a guerra, mas Alan estava vendo além. E se as máquinas pensassem sozinhas? Foi o questionamento que teve ao concluir seu trabalho da guerra. Antes mesmo de existir as primeiras inteligências artificiais, ele já havia criado o próprio teste de consciência, conhecido como teste de Turing. O teste consiste em 3 participantes que não estão se vendo, sendo eles 2 humanos e uma máquina. Um dos humanos fará perguntas para saber quem é o humano e quem é a máquina. Em teoria, a máquina não vai conseguir chegar na essência humana, principalmente em perguntas com valores sentimentais. Mas, e se fizermos esse teste hoje em dia com a inteligência artificial? Hoje em dia, as inteligências artificiais são construídas a partir de uma unidade básica inspirada nos neurônios do cérebro humano, o que chamamos de perceptron. Ele recebe dados, atribui a eles diferentes pesos e os processa, gerando uma resposta simplificada. Mas assim como o nosso cérebro, um único neurônio sozinho não tem poder suficiente. A mágica acontece quando conectamos milhares de perceptrons, formando o que chamamos de redes neurais. Existem diversos tipos de redes, cada um focada em possibilidades infinitas, desde gerar imagens e localizar objetos até simular o andar e a fala humana. Diante de tamanha evolução, surge a pergunta: como diferenciar se você está conversando com um robô ou com um ser humano? A resposta é mais filosófica do que parece. Uma IA só replica o dado que é enviado. Ela não está viva. Ela não sabe sentir amor, raiva,
empatia ou ter uma memória efetiva. Ela pode replicar perfeitamente uma música, uma pintura ou qualquer outra forma, mas ela não vai ter a essência humana para fazer, como sentir a angústia de um escritor ou sentir a beleza de uma arte. Provavelmente, as IAs de hoje em dia passariam no teste de Alan Turing, mas são humanos fazendo teste para outros humanos. E isso que diferencia de uma IA. Humanos erram, humanos sentem raiva, humanos sentem medo, principalmente daquilo que eles não entendem. E por causa desses mesmos sentimentos, Alan Turing teve seu trágico fim. Mesmo tendo toda sua história a favor da guerra e suas descobertas geniais, Alan Turing foi condenado à castração química por admitir ser abertamente homossexual. Após sofrer um assalto em sua casa e seu namorado reconheceu o ladrão. Enquanto a vítima recebeu uma punição que destruiu a sua vítima, o ladrão teve uma pena leve e foi solto tempos depois. Alan Turing faleceu em 1954, apenas 2 anos após a castração química, por envenenamento por cianeto. A versão oficial foi suicídio. Ele ingeriu uma maçã envenenada, embora alguns historiadores debatam sobre o motivo da morte. E essa foi a história de Alan Turing, a mente que ensinou as máquinas a pensar. Muito obrigado e até o próximo documentário.